Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Vamos ter esse tempo na presença do Senhor hoje, meditando sobre esse texto tão conhecido, João 3, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Leia comigo. Em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Vamos falar mais uma vez com o Senhor? Feche seus olhos. Pai Santo, nos colocamos mais uma vez na Tua presença e clamamos ao Senhor para que o Senhor derrame graça sobre nós. Seja sobre o meu falar, seja sobre o coração dos meus irmãos ao ouvir. Que seja o Teu Espírito Santo fluindo de uma forma especial. E que em nome de Jesus a Tua palavra seja pregada fielmente, Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, tocar os corações e que saiamos daqui essa noite aprendidos do Senhor, aprendidos da palavra e de uma história que nós já ouvimos, conhecemos, e que em nome de Jesus ela agregue mais conhecimento, mais da Tua presença na nossa vida. Essa é a nossa oração, nos colocamos humildemente na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. O capítulo 3 do Evangelho de João é um dos capítulos mais conhecidos dos Evangelhos, né? Afinal de contas, ele narra histórias conhecidas, ele também nos fornece alguns versículos, né? Dentre eles aí, acredito que um dos mais conhecidos, de João 3,16, enfim. Nós sempre nos encontramos com essas histórias, e dessas histórias tão conhecidas que nós lemos na Bíblia, em João 3 narra uma das que nós mais conhecemos, que é a história de Nicodemos, uma história significativa, uma história profunda de um fariseu, um líder religioso que procura ter contato com Jesus, e diferente de outros momentos onde fariseus e líderes religiosos acusavam Jesus, apontavam o dedo para Jesus, agrediam, esse procurou ter uma conversa franca. Esse procurou ter um tempo para entender melhor o que se tratava. Diante daquelas críticas todas que aconteciam, coube a Nicodemos parar e pensar: espera aí, deixa eu entender melhor, porque o que ele faz não é qualquer coisa. E ele reconhece isso nas suas falas. E ele vem até Jesus, na calada da noite, certamente para evitar o falatório do povo, observando quais seriam os movimentos daquele líder religioso que procura um revolucionário, Jesus. Eles se encontram à noite e, a partir desse momento que eles têm, nós podemos tirar diversas lições para as nossas vidas, e eu quero meditar sobre algumas delas aqui essa noite. Nicodemos vem a Jesus buscando por respostas. Ele procura porque Jesus aponta e demonstra coisas diferentes das quais ele via e das quais ele tinha aprendido até então. E mais ainda, a partir
dessas perguntas que Nicodemos faz, Jesus lhe revela uma verdade muito conhecida, que eu gostaria de meditar com você essa noite. Por isso, o tema da mensagem de hoje é: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E a primeira pergunta, que a gente muitas vezes trata com tranquilidade na igreja, mas eu quero fazer aqui novamente: por que, afinal, nascer de novo? Por que nascer de novo? É a pergunta que Nicodemos fez e que a gente deve se fazer novamente. Eu pergunto isso porque talvez fique fácil para você entender a necessidade de que alguém precise nascer de novo, quando essa pessoa, ela vive uma vida desregrada, né? É uma pessoa que vive uma vida desregrada, uma vida que é desonrosa, ela faz práticas desonrosas, ela leva uma vida onde a sociedade como um todo olha para ela e fala assim: essa pessoa precisa nascer de novo. Ela carrega problemas, ela carrega mazelas, ela vive situações onde é fácil de entender: essa pessoa precisa nascer de novo, ela precisa recomeçar. Mas talvez essa não seja a sua realidade. Talvez você viva uma vida comum, uma pessoa comum, um trabalho comum, e na medida do possível consegue manter a sua vida, as suas emoções de forma equilibrada. E aqui cabe, para a gente começar a nossa meditação de hoje, dizer que independente da forma como você vive, seja por uma vida desregrada ou seja por uma vida equilibrada, Jesus começou manifestando uma realidade que inclui todos nós. Ele começa dizendo que essa necessidade de nascer de novo é para todos. Jesus começa dizendo que é necessário a todo homem nascer de novo. Ele diz também que sem esse novo nascimento, um indivíduo jamais vai entrar no reino de Deus. E daqui a gente infere alguns próximos passos, né? Porque isso diz muita coisa. Diz muita coisa. Ele diz que é necessário para todos nós, cada um de nós nascermos de novo. Ou seja, nascer é algo fundamental, nascer de novo, né? É algo fundamental para a vida do homem e para que esse homem, essa mulher, seja salvo. Mas a pergunta continua: mas por quê, né? E qual a necessidade, de fato, desse novo nascimento, né? Por que nascer de novo? E, obviamente, se Jesus fala que um homem precisa nascer de novo, é porque, provavelmente, existiu algum problema no primeiro nascimento, não é isso? Se ele fala que precisa nascer de novo, é porque esse primeiro nascimento aí, existe um problema relacionado a ele. Quando a gente fala sobre isso, a gente entende que a necessidade de Jesus de falar que todo homem precisa nascer de novo para contemplar e viver o reino de Deus, a proposta é consertar o problema do primeiro nascimento. De que forma a gente conserta o problema do primeiro nascimento? Nascendo de novo. Na verdade, eu e você sabemos bem quais são, né? Que problema é esse relacionado ao primeiro nascimento, no qual a gente sempre lê a Bíblia, mas não custa para nós lembrarmos aqui. Nós sabemos bem que o problema do primeiro nascimento se chama pecado. E nesse pecado todos nós nascemos. Romanos 6, capítulo 6, verso 6 diz que Jesus foi crucificado e com ele o nosso velho homem. Quando Jesus foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravos. Interessante, né? Já Colossenses 3,5 diz que nós devemos deixar morrer a nossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, ou seja, é pecado. É pecado. E essa natureza pecaminosa, a gente precisa deixar com que ela morra. Romanos 3
vai nos explicar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo homem peca, ele nasce em pecado e carece da glória de Deus. Ou seja, assim como o problema que nós carregamos na nossa vida, no nosso primeiro nascimento, de uma natureza pecaminosa, a solução de Deus, ela vai ser comunicada ao homem, à humanidade, a partir de um novo, um segundo nascimento. E sobre isso eu gostaria de destacar alguns pontos aqui. O primeiro deles está relacionado nos versos 1 ao 3, é a necessidade de nascermos de novo. Nicodemos, aliás, era um fariseu, membro do Sinédrio, um líder religioso, como nós falamos aqui, e ele reconhece que Jesus é um mestre, assim como ele, mas só que vindo da parte de Deus. E por quê? Ele fala isso, porque ninguém conseguiria fazer tais coisas como o Senhor faz, se não fosse da parte de Deus. Ele começa o diálogo com Jesus dizendo isso, reconhecendo isso. Mas em vez de responder aos elogios, em vez de responder ao gracejo, de Nicodemos, talvez querendo amenizar a situação ali, já criar um bom clima na conversa com Jesus, ele vai direto ao ponto e diz que, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, a necessidade de um novo nascimento não é opcional, mas essencial. A necessidade de um novo nascimento não é opcional ao homem, mas ela é essencial para mim e para você, meu irmão. Jesus, ele não fala de uma reforma moral, ele não fala sobre regras que ele deve se comprometer a cumprir, ele fala de uma transformação muito mais profunda, muito mais radical e completa. Jesus está falando aqui sobre um renascimento espiritual. E, meu irmão, eu quero reafirmar aqui que você precisa nascer de novo. Se você ainda não teve um encontro real e sincero com Jesus, você precisa nascer de novo. Independente da sua posição social, independente da forma como você tem vivido a sua vida, seja ela equilibrada ou seja ela desregrada, você precisa de um novo começo com Deus. E talvez quando eu fale isso para você, você se encontra numa posição que é a seguinte: você fala assim, mas eu já conheci Jesus, eu já tive um novo nascimento, eu já reconheci Ele como o meu único e eterno Salvador, mas como é que você anda hoje na sua vida com Deus? Será que você anda distante desse Deus que talvez você conheceu, andou perto, caminhou com um coração quente, com um coração mais próximo do Senhor, com o seu compromisso mais próximo no caminho do Senhor? Talvez você chegou aqui hoje precisando de um renascimento da sua fé. E eu quero também incentivar o seu coração, o coração daquele que anda distante do Senhor, daquele que já identificou na sua vida a necessidade desse novo nascimento espiritual, mas que hoje não vive essa verdade na sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, se você por um acaso hoje está aqui nessa igreja e não tem vivido de forma plena esse novo nascimento na sua vida, esse convite é também para você. Na mensagem mais conhecida de João Batista, aquele que anunciou o caminho para Jesus, ela está lá relatada em Mateus 3, no verso 11, olha o que ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João estava anunciando sobre Jesus Cristo, e ele estava anunciando sobre a necessidade do homem nascer de novo, que é nascer no Espírito. Nascer de novo é uma necessidade daquele que deseja viver o reino de Deus. Nascer de novo é nascer de uma forma espiritual, é
mostrar e identificar que na sua vida, na caminhada da sua vida, Jesus deve ser esse caminho. Não o seu jeito, não a forma como você tem conduzido, não o seu modo de pensar, não as suas filosofias, de repente até religiosas, coisas que você segue, princípio que você caminha, uma forma que talvez agrade a sociedade como um todo, uma filosofia de vida que talvez você entenda. Não, meus irmãos, Jesus é o caminho para a sua vida. Jesus é a verdade que você precisa identificar e seguir. A palavra do Senhor é o nosso norte, é o nosso guia, é o nosso manual. E sobre esse cenário é que o Senhor te convida a nascer de novo. Um nascimento espiritual, onde você reconhece a palavra do Senhor como o seu manual de fé e prática, reconhece o Senhor como Salvador da sua vida e reconhece no Senhor o caminho a ser seguido, a verdade a ser seguida. Amém, meus irmãos? Mas nós falamos aqui sobre a necessidade do novo nascimento. Mas o que significa, nascer de novo? E aqui nós continuamos nos versos 4 e 6. Acompanhe comigo. Nicodemos pergunta, confuso talvez, mas espera aí, mestre, você está falando de nascer de novo, mas como é que um homem pode nascer já sendo velho? Por acaso ele vai poder voltar para o ventre da mãe? Ele vai poder voltar e nascer uma segunda vez? Explica isso melhor, mestre. Por que ele perguntou isso? Porque algumas religiões já tratavam o nascer de novo, uma espécie de reencarnação. E ele perguntou, será que é isso? Será que é isso que inclui também nesse pacote? Será que essa é a teologia que você acredita? Então Jesus esclarece que esse novo nascimento não é físico, ele é espiritual. Ele fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus deixa claro que esse novo nascimento é uma obra do Espírito Santo, e quando a gente fala da água e do Espírito, isso tem um significado também transformador, porque a água é a expressão maior do lavar de Deus. Por isso nós batizamos, porque expressa o lavar do Senhor, um recomeço, um novo nascimento. E não necessariamente esse lavar deve ser radical, deve ser ali o nascer da água. O nascer da água é que tem que ser lavado aquilo que antes era permeado pelo pecado. Isso precisa ser lavado. E esse novo nascimento é um nascimento de um novo espírito, um novo modo de entender a vida, uma nova forma de seguir a sua jornada. E sobre isso, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, olha o que ele diz. Se alguém está em Cristo, é bem conhecido, como é que diz? Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo estava falando da necessidade de nascer de novo e nascer em Cristo, um novo nascimento espiritual. Pedro também, na sua carta, 1 Pedro, capítulo 1, ele também fala sobre isso. No versículo 23 ele diz, pois fostes regenerados, não da semente corruptível, entenda bem, regenerados, gerados de novo, foram refeitos, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A palavra do Senhor permanece eternamente. E quando o Pedro fala aqui sobre uma regeneração do homem, ele fala que essa regeneração está ligada à palavra do Senhor. Não é simplesmente do homem, não é simplesmente de dores, não é simplesmente de um homem se tornar novo novamente, mas é de um homem que precisa nascer de novo, regenerado por Deus, regenerado no seu espírito e através da palavra do Senhor. Mas veja ainda o que o profeta Ezequiel disse sobre isso. E o profeta Ezequiel escreveu isso, irmãos, cerca de 600 anos antes de Cristo, justamente
anunciando o que ele viria fazer e como ele chegaria aqui na terra. Ezequiel 36, os versos 26 e 27. Olha o que ele diz, falando sobre Jesus, falando sobre o Messias que viria. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O profeta Ezequiel já anunciava que quando o Messias chegasse, seria necessário um novo nascimento no Espírito, e que esse novo nascer no Espírito, nos auxiliaria a andar no caminho proposto pelo Senhor. Esse trecho, ele profetiza justamente uma transformação que Deus realiza no seu povo, removendo um coração de pedra e colocando um coração novo, simbolizando justamente esse novo nascimento. Mas agora que você já entendeu essa necessidade e o que significa esse nascer de novo, eu quero ainda meditar com você sobre a ação do Espírito Santo nesse novo nascimento. O que o Espírito Santo faz a partir do momento que você nasce de novo? E isso a gente entende a partir do verso 7, que nós lemos, quando Jesus diz lá para Nicodemos, né? Nicodemos, não fique surpreso quando eu digo a você que é necessário que você nasça de novo. Não fique surpreso com isso. O novo nascimento é uma obra poderosa do Espírito Santo. E o papel do Espírito Santo na nossa vida é justamente convencer o nosso coração do pecado, convencer o nosso coração do erro, convencer a nossa necessidade de viver uma vida de justiça e uma vida de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com os juízos que o Senhor tem para nós. E mais ainda, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida à imagem de Cristo. Enquanto o fruto do primeiro nascimento, que é o pecado, ele nos afasta de Deus. Olha que interessante. O fruto do primeiro nascimento, que é o próprio pecado, ele nos afasta de Deus. Os frutos do segundo nascimento, o nascimento do Espírito, ele vai nos transformando de glória em glória, mais parecidos com Cristo. É isso que Paulo nos ensina lá em 2 Coríntios 3, no verso 18. Olha o que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de Deus, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, meu irmão e minha irmã, nascer de novo é um convite para uma relação próxima, para uma relação mais íntima e uma relação contínua com o Espírito Santo na sua vida. Essa relação, ela é importante nessa nova caminhada, porque quando nós caminhamos simplesmente pelo nosso jeito, pensando ainda da forma pecaminosa, nós vamos tomando caminhos que nos afastam do Senhor. Enquanto, quando nós vivemos esse novo nascimento, caminhamos sendo auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos vivendo de uma maneira que agrada a Deus, vamos sendo transformados pela palavra do Senhor, e de glória em glória vamos nos tornando mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Se você concorda comigo, diga amém. Por isso, meus irmãos, nascer de novo é a necessidade de todo homem. Por isso que o nascer de novo não se trata simplesmente de um ajuste de vida, de um ajuste moral. Agora eu antes era corrupto, vou deixar de ser corrupto, vou acertar as contas, eu devia na praça e vou deixar de dever. Não é isso. É de uma transformação profunda, de um relacionamento próximo com o Espírito Santo do Senhor. E mais, queridos, esse novo nascimento, ele continua disponível para você que talvez chegou aqui hoje precisando viver
esse novo nascimento. Eu quero incentivar a você, nesse instante, fechar os seus olhos e falar com o Senhor sobre aquilo que a gente já tocou aqui. Talvez você chegou aqui hoje e nunca teve um encontro real com Deus. Você não nasceu de novo. Você nunca encarou isso, mas deseja encarar isso para a sua vida. Eu quero incentivar para que você faça essa oração se colocando na presença do Senhor nesse instante. Talvez você chegou aqui e você já teve momentos próximos com o Senhor, você já entendeu mais ou menos como é que funciona o nascer de novo, mas a verdade é que você não caminha de acordo com o Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Você tem caminhado do seu próprio modo, você tem caminhado do seu próprio jeito, você tem caminhado e tem encontrado por tantas coisas pelo caminho que tem te atrapalhado. Eu quero incentivar você para que chame o Espírito Santo para perto de você. Feche seus olhos, fale com o Senhor.